Tá bom, então. É um negócio rápido, não chega a 2 minutos, tá? Começa, propriamente dito. O companheiro da filmagem tá... Pode ser? Ok, então. Então vamos começar. Em 2013, foram 9 plataformas construídas. Até 2020 serão mais 30 plataformas e a nossa produção no Brasil vai aumentar de 2 para 4,2 milhões de barris de petróleo por dia. A melhor maneira de inspirar o país é começar a construir o futuro agora. Petrobras, 60 anos. Gente, é o que inspira a gente. E você conseguiu. Chegou onde ninguém no mundo tinha conseguido chegar antes. A Petrobras descobre a primeira empresa do mundo a produzir Mas não foi nada fácil. Agora, você dá uma olhadinha para trás e refaz o longo caminho que você andou. Em setembro de 2010, a Petrobras passou a ocupar o segundo lugar entre as Petrobras, 60 anos. Essa história foi inspirada em você. A programação vai ser composta por 8 debates que acontecerão uma vez por mês até outubro, com a presença de personalidades da vida cultural e política do país. Portanto, se vocês gostarem aqui hoje, eu pediria que vocês divulgassem, trouxessem seus amigos, seus conhecidos aqui para essa programação que ainda tem painéis muito interessantes. No mês que vem, por exemplo, mais precisamente no dia 14 de abril, nós vamos ter aqui a presença do senador Lindbergh Farias, do urbanista Sérgio Magalhães e do ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, para discutir o tema de uma nova agenda para o Rio de Janeiro. Eu sou obrigado agora, e faço com o maior prazer isso, referência às parcerias que tornaram possível essa programação de hoje, e as programações que virão até outubro. Agradeço, portanto, à Escola Nacional de Formação Florestan Fernandes, ao jornal Brasil de Fato e ao jornal virtual de Cultura e Política Algo a Dizer. Em particular, eu sou grato à Petrobras pelo patrocínio, sem o qual não haveria o suporte material para a realização desse evento. O meu desejo aqui seria anunciar a presença de todas as personalidades aqui presentes. Na impossibilidade de fazer isso, vou saudar da presença do nosso anfitrião, o Moisés do Casagrande. A sistemática do debate vai ser bastante simples. Os palestrantes farão suas intervenções iniciais por cerca de 15 minutos, né? E após, nós vamos abrir para o público
fazer suas considerações e perguntas, principalmente perguntas, no prazo de 1 minuto. Né? E eu pediria que as pessoas fossem breves mesmo, para a gente poder usufruir da participação dos palestrantes aqui. Então, por favor, pediria isso. Né? Por fim, vamos logo montar essa mesa dos trabalhos para a gente começar. Então, primeiro, eu gostaria de chamar aqui o nosso mediador, que é mediador, mas também é palestrante, o nosso presidente aqui do Instituto Casagrande, o ex-senador, ex-prefeito do Rio de Janeiro, Saturnino Braga. Mas ele já disse que está chegando e vai se incorporar à mesa durante os trabalhos. Queria chamar também o nosso querido Ricardo Gebrim, coordenador da Consulta Popular. Bom debate a todos. Muito obrigado aqui. Antes, rapidamente, a Maria Luísa pediu para dar um informe, eu pediria que fosse extremamente sucinto para a gente passar logo ao debate. Boa noite. Está correndo na internet uma moção de apoio à cota de tela do cinema brasileiro. A cota de tela é a garantia de que um determinado número de cinema, de filme brasileiro, passe nas salas de exibição, que está sendo contestado por um grupo de empresários do Rio Grande do Sul e vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa moção de apoio vai ser enviada aos ministros do Supremo Tribunal Federal. É fácil, é só entrar no Google e bota lá moção de apoio, cota de tela para o cinema brasileiro. Quem tiver interesse em assinar, a petição está correndo. Obrigada. Obrigado. Passo aqui a palavra aqui para o nosso mediador. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Não. O que é meu já foi distribuído, eu peço a atenção de todos. O Clube de Engenharia, eu sou conselheiro do clube, aprovou na sua última reunião uma moção de apoio, um manifesto de apoio à Petrobras, que passa por esses ataques todos que vocês têm testemunhado, e eu pediria atenção para a leitura posterior em casa desse manifesto, que é muito importante para nós. Entretanto, hoje aqui vamos debater este tema crucial, este tema decisivo para a nação brasileira, que é a questão da democracia. A questão da democracia que passa pela mídia, pela comunicação, né, pela reforma da comunicação e da mídia, assim como pela reforma política propriamente dita. Né? E eu não vou me alongar nessa exposição, minha missão aqui é realmente a de moderador, mas eu quero dizer 2 palavras a respeito deste tema que muito me ocupa e já de algum tempo. Eu não vou falar propriamente sobre a reforma política, porque a reforma política é desses quesitos, desses temas que estão em discussão no Congresso e numa tramitação muito longa, que não chega nunca ao termo, e a razão pela qual a reforma não chega ao termo é que o Congresso foi eleito numa determinada regra e não quer muito mudar esta regra com receio de não conseguir a reeleição na nova regra. Então fica nesta discussão interminável a respeito de pontos que são muito importantes efetivamente, como, por exemplo, a questão do financiamento da campanha, que é decisivo, digamos, para uma melhoria, um aperfeiçoamento da representatividade do Congresso, que hoje é muito influenciada, evidentemente, pelo poder econômico, dada a sua importância no pleito, nas campanhas. Mas, enfim, há uma série de outros pontos e artigos de projetos de reforma política que estão numa discussão interminável, mas que têm sido também muito debatidos em eventos como este que nós estamos hoje presenciando. De forma que não vou entrar propriamente na questão da reforma política em debate no Congresso. Assim também como não vou entrar na questão
da reforma da comunicação, né? Isso é outro tema da maior importância para a democracia brasileira, para a efetivação de uma democracia mais representativa dos brasileiros, mas está aqui conosco uma pessoa que tem consequência, que tem não só vivência, como que tem pensamento, tem meditação e tem experiência de participação, de exercício nesta mídia e que pode, muito melhor do que eu, dizer a vocês das questões, dos problemas e das dificuldades que há nesta reformulação da nossa comunicação em geral, que hoje é dominada, inteiramente dominada pelo grande capital, todos nós sabemos disso. Eu vou me ater nesta rápida exposição a um terceiro ponto da reforma política, que é a reforma da democracia brasileira. Quer dizer, a democracia representativa, tradicional, que já tem mais de 200 anos, passa por um momento de saturação e de descrédito, que não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Há uma contestação a esta forma de democracia representativa que perdeu a legitimidade exatamente porque foi atravessada pela influência do dinheiro, do capital, que deforma, né, a escolha dessa representação de tal maneira que as populações, né, os representados, os eleitores, ficam cada vez mais descrentes e da legitimidade dessa representação e exigindo uma reformulação do sistema tradicional da representação pela qual o povo elege seus delegados que têm liberdade de voto e de exercício da representação durante um período, 2 anos ou 4 anos, mas têm inteira liberdade e só vão prestar contas ao final do mandato. Então, a gente sente que no mundo inteiro há um anseio por uma reformulação dessa delegação absoluta, no sentido de dar à população, ao povo em geral, meios de participação, meios de mais frequentemente se manifestar diretamente sobre as decisões fundamentais, as decisões políticas mais importantes. Enfim, a busca da forma nova da democracia, que seria mais participativa e não tanto ortodoxamente representativa como hoje. Então, o que é esta democracia participativa? Essa é a grande indagação política do século XXI. O século XXI o nosso século tem que enfrentar essa questão e resolvê-la de uma forma, enfim, satisfatória para que, enfim, as populações e as nações se sintam mais representadas no sistema democrático. Não há propriamente ainda, claro que hoje em dia, com o desenvolvimento das tecnologias eletrônicas, se tem muito mais mecanismos, se tem muito mais potencial de exercício de participação direta do que antes da existência desses mecanismos. Agora, como explorar esse desenvolvimento tecnológico, como dar à população, ou abrir canais de participação mais efetiva da população, essa é a grande indagação. As nossas experiências, as nossas tentativas aqui no Brasil têm sido, de certa forma, promissoras. Por exemplo, a instituição, desde da Constituição de 88, da proposta de lei popular, dos projetos de lei de iniciativa popular, foi um grande avanço. Só que a Constituição foi, a meu juízo, demasiadamente exigente em termos de exigir que 1% do eleitorado assine a proposição. Isso dá coisa de mais de 1 milhão de assinaturas, de coleta de assinaturas, o que é muito problemático. A gente teve 1 ou 2
experiências bem-sucedidas, mas mostrando a dificuldade, né, do exercício dessa faculdade que a Constituição de 88 deu. Então, reduzir este número já é um grande... Já houve uma redução em função dos protestos maciços de rua de junho do ano passado. O Congresso já aprovou uma emenda constitucional reduzindo a metade essa exigência, mas ainda assim é alto. Quer dizer, a gente pode pensar em reduzir ainda mais o número de assinaturas para facilitar a manifestação popular através de projetos enviados ao Congresso que obriguem o Congresso a se pronunciar. Pode até rejeitar, mas não pode engavetar. Quer dizer, o projeto de iniciativa popular tem essa prerrogativa de apreciação obrigatória pelo Congresso por um prazo estabelecido, que se pode estabelecer na Constituição, mas o importante é que o Congresso seja obrigado a se manifestar sobre uma iniciativa que veio diretamente do povo, sem ter que passar por um parlamentar, né? Agora, ainda há outras formas, que não se pode pensar ainda em tirar a prerrogativa do Congresso, enfim, da representação que sai das urnas, né, da escolha popular. Pode-se procurar melhorar essa representação, por exemplo, com financiamento público, com a redução da influência do poder econômico. Mas, de qualquer maneira, o Congresso, deputados e senadores, são os representantes legítimos do povo para decidir. Agora, a iniciativa popular é que se pode multiplicar, né? Não só dessa maneira dos projetos de lei oriundos, como também a institucionalização de conselhos de representação da sociedade, né? Já existem o Conselho de Desenvolvimento Econômico, conselhos setoriais de saúde, de educação, que realizam conferências nacionais, pelo menos uma vez por ano. Quer dizer, a gente pode propor que desses conselhos e dessas conferências possam sair também projetos de lei, proposições ao Congresso. Quer dizer, estes conselhos podem ter institucionalmente a prerrogativa de apresentar projetos de lei que obriguem o Congresso a se pronunciarem sobre essas proposições. Quer dizer, tudo isso são formas, e podem existir outras, e nós temos que buscar outras formas de dar maior acesso à população diretamente, ou população organizada em conselhos ou em representações da sociedade, mas que não tenham que passar obrigatoriamente pela iniciativa de um congressista, de um deputado ou senador, mas que obriguem o Congresso a se pronunciar sobre manifestações oriundas da própria sociedade organizada. Enfim, o que eu quero dizer é que os quesitos que estão em discussão da reforma política, de financiamento público e outros que são efetivamente importantes, não cobrem não atendem a este anseio maior que é da reforma da própria democracia, não só do sistema eleitoral, mas do sistema democrático em geral, dando mais acesso e mais vias de participação direta da população nas decisões políticas, isso é, nas decisões legislativas, obrigando o Congresso a se pronunciar sobre elas. Enfim, eu não quero me alongar, meu papel aqui não é de expositor, é de moderador, e vou passar logo a palavra a quem? Vou começar pelo Franklin. É o nosso decano aqui, né? Franklin Martins, que dispensa a apresentação, todos vocês o conhecem muito bem, e o aplauso. Para mim é um prazer muito grande estar aqui no Teatro Casa Grande, tantas memórias, tantas épocas difíceis e tantas épocas boas, e estar nessa mesa aqui. 91, 92, um dia eu e alguns jornalistas estavam conversando num final de sessão da Câmara com o deputado Ulisses Guimarães. A maioria dos deputados já tinha ido embora,
E alguém comentou com o doutor Ulisses, algum jornalista, assim, pô, doutor Ulisses, essa Câmara aqui está ruimzinha, hein? Ele riu, virou e disse assim, esperem a próxima. Não existe a melhor chance de melhorar. Claro, foi uma brincadeira, ele não estava querendo fazer nenhuma análise mais profunda das instituições brasileiras, mas eu acho que com o feeling de um parlamentar experiente, de um conhecimento da vida política do Brasil e conhecimento das nossas instituições políticas, ele estava, de certa forma, nos dizendo para onde as coisas estavam caminhando. Ou seja, não ia melhorar, só ia piorar. E se nós pegamos a trajetória do Congresso Nacional, daquele 91, 92 para cá, o doutor Ulisses estava certíssimo, o Congresso Nacional só piorou. Aliás, de um modo geral, os políticos sempre descobrem uma fórmula, as formas mais adequadas para eles, para, dado um determinado sistema eleitoral, qualquer um, eles, vamos dizer, trabalharem os pontos que podem ser mais favoráveis a eles. Por isso, em todo lugar do mundo, geralmente, depois de um certo tempo, você é obrigado a fazer um ajustamento político para mudar certas coisas. Vou dar um exemplo, o seguinte, a Itália tinha um sistema eleitoral na Câmara dos Deputados igualzinho ao nosso, e tornou a Itália ingovernável. A Itália, então, caminhou para a lista fechada. Chegou a lista fechada, hoje em dia, 30 anos depois de ter adotado a lista fechada, ela chega à conclusão que continua ingovernável. Então, estamos discutindo, no momento, novas modificações que, por exemplo, deem um bônus no número de deputados ao partido que conquistar a maioria ou tiver uma representação acima de 30 e pouco % do eleitorado, o quê? Para garantir o mínimo de governabilidade. Bom, então, posto que todos os sistemas têm problema, eu acho que, no entanto, nós estamos com o pior dos mundos no Brasil. Porque nós temos, a meu ver, uma situação absolutamente esdrúxula nas nossas instituições políticas e no nosso sistema eleitoral. Nós temos, por um lado, um sistema eficiente e transparente no que diz respeito à eleição majoritária. Depois que a Constituição de 88 introduziu os 2 turnos, nós temos um sistema que funciona na eleição majoritária. O povo tem o que ele escolhe para prefeito, para governador, para presidente. Se ele escolhe bem ou escolhe mal, o problema é dele. E ele vai resolver esse problema, se ele eventualmente criou, nas outras eleições, nas eleições seguintes. Mas ele tem o que ele escolheu. Ele votou em fulano, ele tem fulano. E os 2 turnos fazem, inclusive, que as alianças tenham de passar pelo eleitor. E, com isso, nós conseguimos construir um sistema onde a eleição de prefeito, de governador e de presidente da República, ela é eficaz e transparente. O povo tem o que ele escolheu e o povo entende o que ele escolheu. Já no sistema das eleições proporcionais, nós temos exatamente o contrário. O povo não tem um sistema eficaz e não tem um sistema transparente. Ele vota num candidato, o candidato dele não se elege, sai um outro. Ele vota num partido, com o voto dele ele elegeu um outro. Ele não tem nenhum mecanismo de controle posterior. Aquilo é, na verdade, um grande mingau. O que ele pode fazer? Não pode fazer nada. O eleitor já sabe que aquela eleição ali vai ser muito confuso. Tanto ele já sabe disso, que ele não vota com o mesmo empenho, com o mesmo dor, vamos dizer, com a mesma consciência com que ele vota na eleição majoritária. A eleição proporcional, muitas vezes o sujeito vota assim, não, o namorado do primo da minha tia, da prima da minha tia, ele atende um favor, porque ele sabe que aquela eleição não está tendo aquela importância, ele não entende aquilo ali, ele não vê como aquilo funciona. E tanto isso é verdadeiro, que as pesquisas mostram que 3 meses depois das eleições proporcionais, 80% dos eleitores não se lembram mais em quem votaram para deputado estadual, para deputado federal ou para vereador. Ninguém precisa responder aqui não, mas vocês mesmos parem e pensem, quem que eu votei na última eleição? Para deputado ou para vereador? A gente é capaz de lembrar o partido, eu votei em alguém do partido tal, do partido, mas em quem você votou? Mesmo aqui, onde as pessoas têm um interesse maior pela política, acompanham a política, eu garanto que provavelmente metade não se lembra mais de quem votou. Agora, pergunta a vocês, em quem vocês votaram para presidente? Eu garanto que todo mundo se lembra em quem votou para presidente.
Isso é sinal de quê? Tem um sistema que é transparente e funciona, e tem um outro que é opaco, confuso e não é eficaz. Bom, o nosso sistema de eleição proporcional é quase uma jabuticaba. Quase. Ele só existe no Brasil e na Finlândia. Desse jeitinho, só no Brasil e na Finlândia. Em todos os outros países, ou se adota um sistema distrital, ou se adota um sistema de lista fechada. No sistema de lista fechada, muitas vezes, você tem o recurso a poder modificar a posição na lista desse ou daquele parlamentar, etc. Mas o sistema é de lista fechada, ou seja, você vota primeiro num partido. Depois é que você pode ter a opção ou não de modificar aquela lista que foi apresentada. Mas ele tem um sistema de uma lista fechada. Você vota num partido. No Brasil, não, você não vota no partido. A maioria dos candidatos não diz a que partido pertence. Então, você vota quem? Você vota numa pessoa que você não tem condição, não conhece a vida pregressa dela, não vai ter como acompanhar depois. Evidentemente, é uma coisa extraordinariamente confusa. E o que acontece? O deputado se elege, ele se considera dono do seu mandato. Ele não acha que ele deve isso a ninguém. Ele deve, quer dizer, às vezes ele sabe a quem ele deve. Basicamente, ele contribuiu com o dinheiro para a campanha dele. Mas ele não acha que deve isso a um partido. A carreira dele, o mérito foi dele. Pronto, ele acha. Então ele entra lá, sendo dono do seu próprio mandato, fazendo a sua carreira solo e sem dever nada a ninguém. Podendo, a qualquer momento, sair de um partido e para o outro e carregar consigo algo valiosíssimo, que é o tempo de televisão e uma parte do fundo partidário. Então, na verdade, é o seguinte, ele vale muito, não só pelo seu voto, vale muito não só pelos eleitores que votaram nele, mas vale muito pelo tempo de televisão e também pela parcela, pela fração do fundo partidário que ele tem nas mãos dele. Então, isso acentua o quê? Uma enorme divisão, uma enorme pulverização, e aí nós temos esse espetáculo de 20 e tantos partidos, dos quais nem sei o número hoje, 32, mas quantos tem parlamentares dentro da Câmara? Devem ser uns 16, 17, entende? E cria-se, fraciona-se, ou seja, aquilo ali. E o eleitor? Ele não entende absolutamente nada, mas ele já renunciou a entender. No entanto, existe uma percepção fortíssima no país, difusa, e isso ficou claro nas manifestações do ano passado. Existe uma percepção de que o Congresso é controlado pelo poder econômico e o cidadão não tem vez e não tem voz, não tem como chegar, não tem como influenciar. E um grande número de deputados é capturado pelo poder econômico, que é quem garante as eleições dele, quem dá o dinheiro, etc. Então nós temos essa contradição de um sistema absolutamente eficaz e transparente na eleição majoritária e absolutamente confuso, opaco e ineficaz nas eleições proporcionais. Essa é a grande contradição que nós temos pela frente. E o que acontece com essa contradição? Até uns 10 anos atrás, se vocês forem pesquisar os editoriais dos grandes jornais, todos, absolutamente todos, eram favoráveis à reforma política. Sem exceção. Reforma política era um mote que unia praticamente toda a imprensa brasileira, todos os formadores de opinião, etc. No entanto, se vocês forem hoje fazer a mesma pesquisa nos jornais, vocês não vão encontrar essa unanimidade mais a favor da reforma política. Vai se encontrar coisas assim: temos que fazer alguns ajustes, cuidado para, ao fazermos a reforma política, não acabarmos piorando a situação que está aí, etc. E tal. É porque esses jornais obedecem, de um modo geral, a uma determinada ideologia política e chegaram à conclusão de que esse mingau, que é o Congresso, é muito bom para segurar o Executivo. Ou seja, aquilo que é eleito de uma forma confusa e ineficaz, torna-se eficaz para poder segurar o Executivo. Porque se o sistema fosse muito eficaz, provavelmente partidos que têm
conseguiram eleger presidente da República, iriam ter uma representação muito maior no Congresso. O PT, por exemplo, seguramente teria uma representação maior. O PT, você pode olhar o seguinte, o PT elege o presidente da República há 3 eleições. Pode ser que venha eleger a 4ª e não consegue eleger nem 20% dos deputados. 17, 18, quando tem uma performance espetacular, é 18%. Estão falando que o PT pode arrebentar nas próximas eleições e eleger 100 parlamentares, 100 deputados. 100 deputados é menos do que 20%, será algo em torno de 19%. Ou seja, é uma coisa evidente que está errado, porque você não cria condições de ter legendas fortes, maiorias estáveis e, em função disso, um jogo político que seja transparente para o cidadão comum. Você tem uma coisa confusa. E aí, o discurso de muitos jornais é o seguinte: o problema não é o sistema político, o problema é a política. A política que é uma coisa que tem problemas. Só que eles não dizem o que eles querem botar no lugar da política. A minha experiência, e acho que de todos nós, do povo brasileiro, em todos os lugares, sempre que procurou-se diminuir a importância da política, foi ruim para a participação do povo. Porque é evidente que a política continua a existir, só que ela não se faz pela via do voto e da representação, ela se faz através de outras vias, da turma da maçaneta. É quem chega na maçaneta do poder e abre a porta. Ou quem tem o cheque para assinar. Então, quando se desqualifica a política, e hoje em dia isso virou moda, os grandes jornais, os grandes formadores de opinião conservadores, etc., enchem a boca para falar mal da política, é porque eles acham, talvez, que aí os jornais passem a ter um peso mais importante. Ou talvez o poder econômico passe a ter um peso mais importante. Por quê? Porque o povo vem votando para presidente de uma forma que, na verdade, contraria os interesses deles. Então, qual é o embananamento da reforma política que nós temos? Não é fácil, é complicado, é difícil de entender, é difícil de formar maiorias. Esse é um primeiro problema. Mas nós temos outra coisa, que o atual sistema é conveniente para quem não quer mudanças no país. Ele é conveniente para quem quer frear mudanças, que não consegue bater de frente com a eleição para presidente, a eleição para governador, mas ele consegue o que? Através do mingau político, produzir o sistema que freia a ação do executivo. Então, isso que nós estamos vivendo. Existe um sentimento, a meu ver, difundido na população de que tem que mudar. Só que não muda. O presidente Lula mandou uma proposta ao Congresso no sentido da reforma política, no sentido que se fizesse uma constituinte exclusiva, plebiscito. Ah, legal, vamos examinar e tal, e senta em cima, cozinha, olha para o lado, etc., acaba a legislatura, não acontece nada. O presidente Dilma fez a mesma coisa. Vamos ver, mas será que não era melhor que o plebiscito fosse um referendo em vez de um plebiscito? Eles discutem como se fosse uma coisa séria. É que são extremamente competentes no que fazem. Eles não vão dizer reforma política que não passa de jeito nenhum, porque eu não deixo. Então, o que eles dizem? Assim, vamos aprofundar, vamos discutir. Que boa ideia, mas será que não fica melhor desse jeito? E por que não fazemos isso ou aquilo? O essencial é o seguinte: ganhar tempo, empurrar com a barriga e não mudar nada. Se nós formos depender da dinâmica do Congresso para a reforma política, as chances da reforma política é zero. É zero. Agora, você diz, não, o povo vai exigir, etc. Tudo bem, mas é preciso, em algum momento, que você não vai dar um golpe de Estado, não vai botar um outro Congresso no lugar dele, em algum momento, como você produz uma maioria dentro do Congresso, para que o Congresso vote, como falou o senador, na verdade, contra os interesses imediatos dele. Isso ocorreu em outros países do mundo, não é impossível, mas não é fácil. E não é fácil, especialmente porque as elites no Brasil estão convencidas que, se vier reforma política, fortalece um processo de mudança, de aprofundamento das mudanças do Brasil. Eles querem usar isso como freio para manter. Então, nós temos um belo problema pela frente. Temos um belo problema. Nós temos que quebrar esse ferrolho, nós temos que fazer com que consiga se superar esse nó que está dado. E como que se consegue isso? Pela dinâmica do Congresso não se consegue. O Executivo mandando mensagem para o Congresso também não resolve, porque ele freia. Ou tem uma participação popular muito forte,
ocorrem determinados fatos, e um desses fatos pode ser a decisão do Supremo, que está para ser tomada, sobre a questão do financiamento privado, porque se o Supremo disser o financiamento não pode ser privado, ou não pode ser privado a um ponto que asfixie o cidadão comum, etc., mesmo que ele diga o seguinte, só vai valer para a próxima eleição, isso é uma razão, porque ele não vai poder fazer em cima das eleições agora. Se fizer isso, ele cria um ambiente em que alguma coisa tem de ser feita. Embora que entre nós é discutível se o Supremo pode chegar e ficar dizendo para a Câmara e para o Congresso o que é que ele tem que fazer. Mas nós estamos chegando a um ponto, um nó, que está sendo dado no nosso sistema político, que alguma coisa tem que ser feita. Quer dizer, então também tem iniciativas, o Ricardo vai falar mais sobre isso, de um plebiscito popular, de ver como mobiliza, como faz uma grande discussão nacional sobre o assunto, mas nós chegaremos ao fato de que nós vamos ter de encontrar uma forma de fazer isso dentro do Congresso, um Congresso que é contra isso. Não tem fórmula mágica para isso daí. Entende? É uma coisa extraordinariamente complicada. Eu só queria, para concluir, nessa questão da reforma política, a meu ver, tem duas questões que são centrais na reforma política. A primeira é o fim do financiamento privado, ou, já aqui num compromisso, restrições ao financiamento privado. Quer dizer, até onde pode ir, até onde não pode. O que não pode, hoje em dia, o financiamento é privado, são 200 e tantos grupos que financiam tudo, e, na verdade, eles controlam depois. A Câmara controla ou influenciam muito o Senado. Então, restrições ao financiamento privado, entrar o financiamento público, como que compõe, produzir uma solução para esse problema. O segundo é o nosso sistema eleitoral. O sistema eleitoral de lista aberta é insustentável. Primeiro, porque ele bota os deputados do partido, os candidatos do partido, um brigando contra o outro. Estimula a divisão, dificulta a unidade das representações políticas visíveis, que são a única que o eleitor pode controlar. Ele não pode controlar as outras coisas, ele pode controlar os partidos. Ele pode dar o voto, tirar o voto, fazer campanha a favor, depois fazer contra aos partidos, aos indivíduos. Não tem nem como organizar uma coisa dessa. Então, isso é outra possibilidade. Aí levantam, muitas vezes com razão, mas aí na lista fechada você cria um mecanismo da ditadura das burocracias partidárias. E é um problema real. Não vou dizer que não é, não. É um problema real. Ora, existem formas de resolver isso. Você pode, por exemplo, ter uma proporcionalidade na montagem da chapa em função da votação na convenção. Entende? Você pode fazer uma coisa desse tipo. A chapa teve 1/3, o terceiro membro da lista, o terceiro deputado da lista é o deputado daquela chapa ali. Você pode fazer coisas desse tipo, ou pode fazer como é a sugestão da OAB, que eu nunca tinha pensado nisso, é meio complexa, mas é interessante. Você vota 2 vezes. Você vota no primeiro turno na legenda, no partido, e no segundo, dentro daquele partido, você vota. Então, vamos dizer, o PT elegeu 10 deputados num determinado estado, você vai ordenar aquilo na eleição seguinte. Entende? Na eleição seguinte, 3 semanas depois, etc. Quer dizer, então, tem formas. O problema é que esse argumento da ditadura das burocracias é usado sempre para dizer, não vamos mudar, vamos deixar da mesma forma. Então, é uma discussão extremamente complexa, mas eu digo o seguinte, se nós não conseguirmos resolver a situação, nós vamos viver numa crise permanente nos próximos anos. E uma crise permanente que não vai oxigenar e fortalecer a democracia no Brasil. Ao contrário, vai debilitar e fortalecer o discurso de que a política não tem jeito. E o discurso da política não tem jeito é para quem tem dinheiro, poder econômico e poder político por detrás mandar nas decisões do país. Entende? Então, eu diria o seguinte, o Brasil precisa desesperadamente de uma reforma política. Não está fácil encontrar a solução. Não está fácil encontrar uma saída. Se não tivermos isso do ponto de vista ético, moral, as nossas instituições continuarão a sangrar e a democracia continuará a se enfraquecer. Então, isso é uma grande tarefa que eu acho que nós temos pela frente nos próximos anos. Obrigado. Obrigado, Franklin Martins, pela sua lúcida exposição, que depois vai ser objeto de debate com a plateia. Vamos passar ao nosso próximo
expositor, Dr. Wadi, sempre ligado à OAB do Rio, agora nacional, né? O Wadi Damus, que também tem produzido não só meditações, como proposições a respeito do tema da reforma política. Com a palavra, Wadi Damus. Bem, boa noite a todos, saúde à mesa. Peço desculpas pelo atraso. Fui vítima da reforma, não da reforma política, mas da reforma aqui que o prefeito fez no trânsito. Mas, enfim, cheguei a tempo. E, bom, já que o meu papel aqui, eu acho que do professor Ricardo Gebrim também, é a partir da fala do ministro Franklin Martins, nós abrirmos o debate, eu vou exatamente a partir da fala do ministro fazer algumas considerações, primeiramente dizendo que concordo com absolutamente todo o diagnóstico que ele fez aqui. O que nós vemos, já vemos há algum tempo aqui no Brasil, é a corrosão da legitimidade da nossa representação parlamentar, né? Com o crescimento, com a disseminação desse tipo de conceito e de impressões acerca da política, que levam à criminalização da política, leva à desqualificação da política e leva à desmoralização do nosso sistema de representação, particularmente do sistema de representação parlamentar. Aliás, nas grandes manifestações do ano passado, né, de junho e julho do ano passado, o foco, né, quando aquela massa difusa com proposições difusas, né? Não sei nem se havia proposições ali, mas com questionamentos. Era muito comum ver lá os cartazes, eu me represento, né? A negação, a agressão até física a militantes de partidos políticos, né? De todos os espectros, né? E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. O nosso Congresso Nacional, ele não pode deixar de ser responsabilizado, pelo menos em parte, por conta desse tipo de hostilidade, né, à política. Eu não preciso aqui me aprofundar nisso. A forma de atuação parlamentar aqui no Brasil leva a que uma série de atividades, de funções que são próprias do Legislativo sejam absorvidas ou pelo Poder Executivo, né, com a exacerbação de emissão de medidas provisórias, por exemplo, só para ficar aí, há outras, e até a absorção de funções legislativas pelo Poder Judiciário. Nós vemos aí o Supremo Tribunal Federal, até por conta de uma certa popularização indevida, né, da sua atuação aí nesse ou naquele julgamento, absorvendo indevidamente, porque toda vez que um poder usurpa prerrogativas de outro poder, nós temos aí já a via do caminho autoritário, né? E o Supremo, por exemplo, e aí a OAB, né? Nós debatemos isso lá, eu particularmente, nesse aspecto aí dessa ADIM, da proibição do financiamento, né, por empresa privada, eu não sou contra o mérito, muito pelo contrário, nós defendemos isso, mas a forma, a via do Supremo Tribunal Federal, porque a gente acaba fortalecendo. Eu sou um crítico absoluto da justiça eleitoral, por exemplo, que legisla de forma antidemocrática acerca do processo eleitoral, né? E o Supremo agora, tudo indica, vai dizer como as campanhas devem ser financiadas. E acho também que essa medida, se a nossa ação for julgada procedente no Supremo, e há indicativos de que será, talvez não para essa eleição, né? Acho que é uma medida isolada e de muita radicalidade que, se não vier acompanhada de outras medidas de reforma do sistema eleitoral, talvez se instaure o caos já num processo que por si só é irracional. Eu não sei como é que ficaria o quadro se essa DIN, obviamente,
em decorrência de eu fazer parte do colegiado, é óbvio que nós vamos fazer força para que o Supremo aprove. Mas eu queria enxergar o horizonte, caso o Supremo julgue procedente a nossa ação e outras medidas, né, de reforma eleitoral não forem adotadas, apenas essa, né, eu não sei como é que esse caos que já é o nosso sistema eleitoral atual, como é que ele vai operar. Né? Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, quando a presidente Dilma, né, lançou ali no meio, no afogadilho das manifestações, a proposta de Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política eleitoral, eu aplaudi, né? Eu aplaudi. Eu sempre defendi exatamente a partir da constatação de que esse Congresso não vai fazer reforma política, não vai fazer reforma eleitoral, ou se fizer, vai fazer benefício próprio. Aliás, fizeram aí uma mini, que eles chamam de mini reforma, uma série de medidas que beneficiam a quem já tem mandato, né? É assim que o Congresso legisla. Né? E essa crise tende a se aprofundar, porque, na verdade, toda aquela demanda das ruas, praticamente nenhuma delas, aquilo que se conseguiu sistematizar em termos de demanda, nenhuma delas foi atendida. E acho que o grande desaguador para o atendimento daquelas medidas que foram levadas para a rua é exatamente a reforma política, a reforma da nossa representação parlamentar, porque ela sim está em crise. Não é a democracia que está em crise, não é? É o nosso sistema de representação política partidária. 32 partidos políticos. Essa é a fonte de toda a corrupção. Essa é a principal fonte de corrupção eleitoral aqui no Brasil, aliás, de toda a corrupção, né? Esse sistema acaba impondo, vamos ser aqui muito francos, vamos ser francos aqui, esse sistema acaba impondo o Caixa 2, acaba impondo os acordos ilegítimos, né, para obtenção de tempo na televisão, as coalizões partidárias, né? Então, partidos que não têm qualquer representatividade têm um poder, nesses momentos eleitorais, de ditar, né, de se vender no sentido da obtenção de tempo, por exemplo, na propaganda eleitoral gratuita. Então, mais do que todos os projetos de reforma eleitoral, de reforma política que foram para o Congresso, foram todos arquivados, todos, né? E quando a presidente vem com a proposta de Assembleia Constituinte exclusiva, vem logo os juristas, né, de plantão dizer que isso era uma aberração. O ministro Marmen disse que isso era o quê? Era uma golpe bolivariano. Sei exatamente, golpe bolivariano. E já taxa de ignorância jurídica. Ora, a teoria constitucional universal foi construída nas ruas. Foi construída nas ruas. A teoria, ela se consolidou a partir de movimento das ruas. Quem faz primeiro a teoria é o povo nas ruas. São os grandes movimentos sociais, é a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Mexicana. É isso que conforma uma teoria constitucional. Os juristas não formam. Então, dizer que isso é ignorância jurídica, sinceramente, o ignorante talvez seja eu, mas exatamente pelo fato, primeiro, nós temos o capítulo, a nossa Constituição, ela, em boa parte, ela é muito boa. Ela é muito boa. A Constituição de 88, sobretudo, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, não fica a dever a nenhuma carta política no mundo. Aliás, eu diria que é a mais avançada do mundo, né? Nós não podemos correr o risco de ficar pedindo a Assembleia Constituinte aqui para refazer toda a Constituição, porque a gente pode dar com os burros de nada. Então, acho que uma reforma pontual no nosso sistema político eleitoral para tentar contornar esse corporativismo malsão do Congresso Nacional seria muito bem-vinda e não tem nada de ignorância jurídica nisso. Mas é apenas um comentário, sou a favor do plebiscito, sou a favor da consulta popular para discutir, debater a reforma política nas ruas com o povo e aproveitar isso para esclarecer a população, exatamente porque o tema é difícil. Você tratar isso, né, é difícil, não é verdade, não é fácil. Mas nós temos que enfrentar isso.
porque senão vai ser, como disse o ministro Franco, vai ser a perpetuação dessa crise, a chantagem que o Congresso Nacional faz com o Poder Executivo, né, com essas maiorias forjadas num sistema eleitoral espúrio, né, irracional, em que seu grande adversário é o seu companheiro de partido, como foi muito bem apontado aqui. Então, a OAB, juntamente com outras entidades, já são hoje cerca de 60 entidades, mas originariamente nós começamos esse debate com o movimento contra a corrupção eleitoral. Nós alinhavamos algumas proposições em termos, eu não diria nem de reforma política, é reforma do sistema eleitoral, porque nós partimos do pressuposto que tudo aquilo que demandar alteração na Constituição, aí pronto, aí está inviabilizado 3/5, 2%. Então, nós procuramos sistematizar em termos de proposições aquelas que não exijam, não desafiem alteração constitucional, né? Que basta lei, basta o projeto de lei. E o fundamental, o item que nós consideramos, mas que eu particularmente considero mais importante nesse conjunto de proposições, é exatamente o item do sistema eleitoral. Então, o que nós propomos, o Franklin já avançou aqui, ainda que en passant, é o sistema proporcional em 2 turnos, em que nós absorvemos a experiência, né, de ambos os sistemas. E como se daria isso? Exatamente como foi anunciado aqui. No primeiro turno, qual é a grande crítica que se faz quando nós tratamos da representação política? É exatamente essa. Esses partidos não representam nada nem ninguém, os candidatos não estão vinculados a programas, não estão vinculados, ninguém sabe qual é a opinião do candidato sobre isso ou sobre aquilo, ninguém sabe qual vai ser a atuação do candidato lá no Congresso Nacional, ninguém sabe o que pensa o partido daqueles candidatos às eleições proporcionais sobre o Brasil, sobre isso, sobre aquilo. Primeiramente, é qualificar a representação parlamentar, qualificar, dar conteúdo à representação parlamentar. Então, no primeiro turno, os eleitores votariam em programas partidários, votariam nos partidos. A propaganda eleitoral no primeiro turno seria centrada em torno de propostas. E, concomitantemente, os partidos montariam, elegeriam internamente uma lista de candidatos. Então, no primeiro turno, o partido X conquistou 10 cadeiras. Vamos daqui por hipótese, conquistou 10 cadeiras. Já se sabe que aquele partido terá direito a eleger 10 deputados no segundo turno. E aí sim os candidatos vão se apresentar. Mas que candidatos? O dobro de candidatos a que o partido faz jus. Então, o partido tem direito, faz jus a 10 cadeiras na Câmara dos Deputados, vai apresentar uma lista aos eleitores dos 20 primeiros escolhidos em convenção partidária. E os eleitores terão ali 20 candidatos daquele partido para escolher 10. Aqueles que melhor, aqueles mais representativos, ou os que melhor formularem a sua vinculação ao programa partidário que foi aprovado no primeiro turno, que levou à conquista daquelas 10 cadeiras. Enfim, é uma tentativa de buscar a simpatia daqueles que veem o sistema em lista fechada como algo antidemocrático, como algo resultante da ação nefasta das elites partidárias. Nós combinaríamos os 2 sistemas, né? De qualificação da representação, qualificação do partido. O partido vai ter que dizer à população a que veio em termos de representação parlamentar, e os candidatos vão se apresentar no segundo turno para defender aquelas propostas que foram apresentadas no primeiro. Então, essa é
nós consideramos o item fundamental das proposições que a OAB está apresentando em termos de reforma eleitoral. Isso teria ainda outros efeitos. Isso faz com que se tire o incentivo a essa pulverização de partidos, essa sanha, né, de criar partidos para depois negociar tempo na televisão, essa sanha, ela vai arrefecer, os custos da campanha vão diminuir drasticamente. Já, o movimento contra a corrupção eleitoral já fez até cálculo, senador, que baixaria os custos em cerca de 75% dos custos de uma campanha eleitoral. Para não me alongar muito, a outra questão que também enfrenta grandes dificuldades de entendimento e da formação de um consenso diz respeito ao financiamento das campanhas. Quando nós falamos em financiamento público, já vem a grita. Pô, esses caras já roubam o dinheiro da saúde, já roubam o dinheiro da educação, já roubam o dinheiro daqui, já roubam o dinheiro dali, e agora ainda vão roubar o dinheiro para eles se elegerem. Essa normalmente é a reação quando se fala em financiamento público. Então, o que nós estamos propondo, primeiro, é a proibição de doação por parte de empresas. Quem elege, quem vai votar na urna, quem aperta lá a tecla, pô, somos nós, pô, pessoas, não é empresa. Não é empresa. Não é Votorantim, não é Odebrecht que vai lá e vota. Eles fazem outra coisa, mas quem vai lá teclar somos nós, né? Então não tem essa... E, de fato, o parlamentar eleito, ele acaba prestando contas, não é o povo. Acaba prestando contas é quem financiou a campanha deles, né? Então, o que nós estamos propondo é um sistema misto. Um financiamento democrático, seria público mesmo, com base em dotações orçamentárias elaboradas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, haveria as rubricas orçamentárias para a criação de um fundo de financiamento de campanhas. Esse fundo seria proporcional à representação de cada partido. Os partidos que não tivessem representação parlamentar teriam um percentual assegurado por esse fundo, né? E a possibilidade de doações particulares, doações privadas, até um montante de R$700. Então, cada cidadão poderia doar para o partido da sua escolha, até R$700 dos seus próprios recursos. Assim, outra coisa, democracia é algo que custa caro, que é barato. Ditadura é barato para o diabo. Ditadura você não gasta nada, né? Democracia, isso também é uma tentativa de nós dialogarmos, de nós termos um diálogo amplo, né, sobre a importância de o povo zelar pela sua democracia, inclusive financiando de forma transparente, né? Haveria um controle social com a participação de entidades como a OAB, como a ABI, como o CNBB, como o Ministério Público, para que esse fundo tivesse um controle social, esse fundo eleitoral tivesse um controle social no sentido da captação e da destinação, né, desses recursos. Outra questão que nós também defendemos, eu já estou encerrando, porque meu tempo já foi ultrapassado, é a questão da liberdade de expressão no processo eleitoral, né, onde vigora a absoluta hipocrisia, onde vigora o absoluto autoritarismo. Eu não sou exatamente advogado eleitoralista, eu advogo em outra área da justiça, mas de vez em quando eu faço umas sustentações lá no TRE. Primeiro, a ingerência da justiça eleitoral no processo eleitoral é uma excrescência brasileira, né? E está se consolidando, ou já se consolidou, uma jurisprudência da propaganda subliminar. Ora, todos os partidos, nessa propaganda gratuita, antes da inauguração do processo eleitoral, é claro que todos já sabem quais serão os candidatos que vão se inscrever lá, ou a governador, a presidente, enfim. É óbvio que os partidos escolhem
esses que serão candidatos para conduzirem a propaganda eleitoral. E que a lei estabelece como essa propaganda deve se dar. Não adianta os candidatos seguirem à risca as restrições legais. Basta que seja alguém que já se sabe será candidato para o TRE dizer que trata-se de propaganda subliminar. E aí caça os programas, caça o conteúdo de programas e vigora a mais absoluta hipocrisia. Não se permite a propaganda, por exemplo, na internet, antes da inauguração do processo eleitoral, se não me engano, é em julho. Ora, nós estamos propondo o seguinte, que antes do período oficial de inauguração do processo eleitoral, a propaganda na internet, nos Facebooks, nas redes sociais, no Twitter, seja liberada, desde que gratuitamente. Por que eu não posso colocar no meu Facebook, não posso pedir voto para o ministro Franklin Martins se ele for candidato ao senador Saturnino Braga, que infelizmente não quer mais, eu acho que deveria tentar novamente, teria o meu voto. Porque eu não posso fazer propaganda do candidato que eu queira eleger, ou cada um de vocês queira, desde que feita gratuitamente, desde que não se cobre dinheiro em relação a isso. Então nós temos, a OAB tem, eu vou encerrar aqui, o que eu falei aqui é absolutamente resumido, nós temos um conjunto de proposições que bastaria a aprovação de projetos de lei para que essas proposições virassem lei, né? Não há necessidade mexida na Constituição. Nós estamos tratando aqui de voto distrital, nós estamos mantendo aquilo que já está na Constituição, eleição proporcional para a representação parlamentar, aqui, apenas criando, como se fez nas eleições, no processo eleitoral do Executivo, criando o segundo turno em lista fechada para as eleições parlamentares, para as eleições proporcionais, né? E democratizar o processo eleitoral, democratizar, né? Fazer com que a vontade, e aí sim, eu acho que a partir do momento em que os eleitores, em que o povo, ele tenha tido a oportunidade de ver qual é o pensamento daquele partido, de ver a qualidade dos candidatos, né? Ele não vai mais esquecer, ministro, em quem votou, né, 4 anos depois. Que eu, particularmente, também não lembro nem do federal, nem do estadual em que eu votei nas 2 eleições. Muito obrigado aí, boa noite. Muito bem, agradecemos também profundamente a exposição do Dr. Waldir, que nos traz proposições concretas, extremamente interessantes e criativas, objeto, sem dúvida, do debate que vai se seguir. Mas agora vamos encerrar as exposições ouvindo o nosso Ricardo Gebrini, que representa uma das organizações da sociedade que mais tem contribuído, enfim, para avançar o processo democrático do Brasil, que é a consulta popular. Com a palavra, Ricardo Gebrini. Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Senador Saturnino, Franklin, Waldir, das reformas de base. O golpe foi antecipatório. As reformas de base não chegaram a ser implementadas, né? A classe dominante se antecipa. Ele relembrava muito esse debate porque isso se dava naquele processo dos anos finais da ditadura, quando a estratégia atribuída, então, ao general Golbery Couto e Silva, né, de uma abertura lenta, gradual, segura, estabelecia um conjunto de mecanismos e o Florestan falava, aqui está o momento decisivo da nossa história. Aqui nós estamos disputando se, neste momento de transição, haverá ruptura suficiente no sistema político para uma conquista democrática ou não. E, realmente, talvez o grande embate ali foram as diretas já. Mas, veja, esse embate das diretas já, onde as forças populares acumularam muito, e, de certa forma, a construção das nossas ferramentas políticas, a própria construção, né, e crescimento da figura do PT e suas lideranças é resultado direto desse acúmulo gigantesco que foram as diretas já, nós fomos derrotados. Nós perdemos aquele momento.
Mas não só perdemos aquele momento, né? O Florestan chamava muita atenção do processo de reorganização constitucional que estava sendo feito através da Constituinte. Relembremos que o Congresso, que aprovou a convocação da Constituinte em 86, era um Congresso Nacional com a presença dos senadores biônicos, né? Aquela excrescência construída durante a ditadura dos senadores nomeados, indicados pela ditadura. É esse o Congresso que transforma o Congresso seguinte, não numa constituinte exclusiva, não num conjunto de representantes que tivesse a soberania exclusiva de definir as regras constitucionais do Estado, mas, né, num Congresso Nacional que operava numa parte do dia como Congresso Nacional e numa parte do dia como Constituinte. A herança central, e o Florestan, que foi Constituinte, relembrava isso a cada momento, a cada artigo, era a manutenção de uma estrutura fundamental, que é a herança da ditadura. A luta que estamos travando agora é, de certa forma, a continuidade simbólica, porque estamos fazendo 50 anos agora do golpe, né? Mas da luta desta herança ditatorial. Veja, nós tivemos, ao longo desse período, a possibilidade histórica da eleição no Brasil e em grande parte dos países do nosso continente, de governos que representaram uma alternativa ao que foi aquela ofensiva neoliberal, né? No caso do Brasil foi o governo PT. Mas tanto o nosso governo como a maioria desses governos, embora em algumas situações específicas, como na Venezuela, no Equador e na Bolívia, tanto a situação da correlação de forças construída por lutas específicas, como a vontade política possibilitou mexer na estrutura constitucional, mas vejam, são países que não têm a capacidade industrial e econômica de um país como o Brasil. No nosso caso, nós estamos hoje totalmente aprisionados, né, dentro desse sistema político que nos impossibilita qualquer avanço e mudança estrutural, independente do partido, independente da força popular, independente da corrente de esquerda transformadora que assuma a presidência da República. Este sistema nos impossibilita, nos fecha as portas, porque esse sistema, como foi bem exposto aqui, né, ele está moldado para assegurar um controle daquilo que são efetivamente os reais partidos políticos no Congresso Nacional. A maior bancada do Congresso Nacional, independente dos diversos agrupamentos em que ela está presente, é a bancada do agronegócio, né? Do agronegócio ligado ao latifúndio. O agronegócio ligado ao latifúndio, né, que representa demograficamente uma parcela ínfima da população brasileira, detém a maior bancada. Né? As bancadas ligadas às empreiteiras, as bancadas do ensino privado, as bancadas da saúde privada, esta é a verdadeira composição do Congresso. É esse mesmo Congresso que nos últimos dias nós estamos assistindo a chantagem explícita do chamado blocão. Né? Os parlamentares, eles denunciam, eles agem, eles votam, né, claramente, ostensivamente, numa lógica fisiológica, né, em troca de emendas, em troca de cargos. Né. Este Congresso, esta situação anacrônica, que possibilita exatamente que a própria classe dominante desgaste a política, enfraqueça a democracia, ele é hoje um limitador objetivo de qualquer avanço popular. De qualquer avanço popular. Nas sociedades industriais como as nossas, é uma forma razoável, não exata, mas razoável, de se medir o avanço, a capacidade de luta, avanço e recuo da classe trabalhadora em especial, mas das forças populares, medirmos o número de greves. O DIEESE vem fazendo isso. Se nós pegarmos o final da década de 70, né, quando começa essa medida, nós vamos ver que há um ascenso contínuo do número de greves, como há um crescimento claro da capacidade de luta da classe trabalhadora. Nós vamos atingir em 1989 um ápice da nossa capacidade de greves. Nos anos 90 isso começa a parar de crescer e em 95, lembre-se, 95, ano simbólico da derrota dos petroleiros, nós mergulhamos numa queda do número de greves. Essa queda afunda até 2002. Em 2002 ela estaciona. Em 2004 ela volta a crescer, já impulsionada por uma nova situação econômica, por esse conjunto de medidas econômicas e possibilidades que se abriram nos últimos 10 anos. E o ano passado
ela atingiu o patamar histórico dos anos 80. Isso é interessante, porque mudou o quadro. Veja, o que nós estamos falando aqui? Nos últimos anos, a bandeira das mudanças constitucionais estava na mão dos setores conservadores. A bandeira das mudanças e das reformas eleitorais, como você disse, Franklin, estava na mão dos setores conservadores, porque havia uma situação mais favorável, mas esse quadro mudou. Esse quadro mudou, e se havia dúvida de que nós estávamos numa nova situação do ponto de vista da capacidade de luta, isso acho que se espancou, se acabou em junho. Mas o que aconteceu em junho? Para além das várias análises que possamos fazer sobre a composição social dos manifestantes de junho, sobre o grau de interesses difusos que estavam ali, sobre as motivações que os levaram para aquelas manifestações. Ali alguns pontos são muito nítidos. Primeiro, a composição etária. É basicamente uma manifestação de juventude. Uma juventude que ingressou no mundo da realidade política já votando basicamente em 2002. Portanto, ela lhe diz muito pouco o discurso da comparação com a ofensiva neoliberal. Não é à toa que as pesquisas mostram que é uma juventude que quer mais. Querer mais é muito bom. Veja, querer mais é muito avançado para a luta popular. É excelente que queiram mais. O problema é exatamente que essa juventude não se enxerga e não se enxergou nos setores organizados da sociedade, nem na esquerda organizada e nem em nenhuma força organizada. É uma juventude que enxerga pouco os sindicatos, não necessariamente está sindicalizada, enxerga pouco a representação política. Veja, nós tivemos imensas, se fala na somatória de 3 milhões, mas imensas manifestações em junho. A esquerda organizada foi, de certa forma, pega atônita em junho. Pouco participou, ela foi atrás, ela se surpreendeu com aquilo. Mas ela conseguiu se organizar e participar no 11 de julho. O 11 de julho foi uma manifestação da esquerda organizada. Ao contrário de junho, junho não tinha uma pauta muito clara. Ela estava motivada muito mais pela solidariedade às repressões ocorridas em Porto Alegre, em São Paulo, e o apoio e solidariedade às lutas que estavam sendo travadas pela redução de tarifas. Mas era uma multiplicidade. Naquele momento, a classe dominante fez o quê? Ela percebeu isso e disputou política ideologicamente através dos meios de comunicação. Talvez o partido mais bem acabado, aquele que funciona mais no sentido partidário da classe dominante, seja o monopólio dos meios de comunicação. Esse que tem maior unidade de ação, maior capacidade rápida de responder à conjuntura. Eles disputaram, eles perceberam que ali havia possibilidade de disputa ideológica e promoveram essa disputa ideológica. Quem havia ouvido falar nesse país de PEC 37, antes de junho? Se transformou a PEC 37 numa grande mobilização, tentaram impor outras pautas, tentaram, mas não conseguiram plenamente, disputaram, mas não conseguiram plenamente, mas disputaram, disputaram fortemente. Mas o que é preocupante nessa questão? Quando ocorre a manifestação do 11 de julho, esta manifestação do 11 de julho, os meios de comunicação sabiam que não podiam disputar. Ela era muito clara, tinha coordenação, tinha palavras de ordem. O que eles fizeram foi desqualificar, comparar com as manifestações de junho. Elas eram menores, efetivamente eram menores, muito embora elas tenham tido a capacidade de parar setores importantes da produção. O que importa é que, naquele contexto, naquele momento, a presidenta Dilma teve um ato de extrema ousadia. Um ato de extrema ousadia que eu comparo para quem gosta de jogar xadrez, não com cheque-mate, mas com cheque. Um cheque em que sentido? Ela apresentou a proposta de convocação de um plebiscito para decidir sobre uma constituinte exclusiva. Veja, a constituinte exclusiva não é uma mera reforma eleitoral. Essa é que é a questão. Grande parte dos nossos problemas desse sistema político são definições constitucionais. Portanto, sem mexer na estrutura constitucional, e é isso que os apavora, não é possível você avançar muito. Podemos avançar pouco, mas não na essência. Por que era um cheque? Porque quando ela colocava a questão para um plebiscito, se esse plebiscito é favorável, quem seria contra?
Os 11 ministros do Supremo teriam coragem de afrontar a decisão do plebiscito? O Congresso Nacional teria coragem? Veja, nisso estava a ousadia da proposta. Tanto é que o ministro Gilmar Mendes, né, deu a sua frase logo de manhã: fui dormir na Espanha e acordei na Venezuela. Né? E como dando a pauta que o Aécio fez um longo discurso, né, conclamando para a situação de um golpe, né? Um plebiscito é um golpe. Né? Se mobilizaram rapidamente. Os juristas tiraram seus paletós da naftalina e foram lá dar declarações, e isso era impossível juridicamente uma constituinte, né? Orquestraram uma forte reação, a presidente recuou, movida por todas as pressões. Qual é o nosso problema? E nisso quero concluir. O nosso problema gigantesco está na seguinte ordem: naquelas manifestações de junho, presente em milhares de cartazes, presentes nas pesquisas feitas pelos institutos de pesquisas, havia um elemento forte nos jovens que saíram às ruas em junho: a insatisfação com o sistema político. Uma insatisfação que é difusa, uma insatisfação que não se traduz numa palavra de ordem, uma insatisfação que pode ser capturada pelo pensamento conservador, pela mídia conservadora, inclusive nesse sentido que se alertava, Franklin, né, contra a política, né, no sentido de restringir as liberdades democráticas duramente conquistadas, né, mas há essa insatisfação claramente presente naqueles milhares de pequenos cartazes de papelão, né, presente nas pesquisas que mostravam isso, davam na casa dos 80 e tantos % de insatisfação com o sistema político. Pois bem, tragédia número 1. Aquela juventude de junho não se enxerga na esquerda organizada brasileira. E a esquerda organizada brasileira não consegue dialogar com aquela juventude de junho. Há um divórcio. Né? Um divórcio que nos lembra, de certa forma, tragicamente, esperamos que não, a Espanha. Né? Lembra o movimento M15 ou 15M, não me recordo, né? Aqueles acampamentos gigantescos que ocorreram em Madrid, Barcelona, Bilbao, nas grandes cidades espanholas. Logo em seguida, a esquerda espanhola fez uma greve geral intensa, forte, parou todos os setores importantes. Resultado da maior luta espanhola desde a Guerra Civil. A direita ganhou. Veja, é irônico, é preocupante, é trágico. Portanto, o desafio primeiro que temos é construir esse diálogo entre essa juventude que está profundamente satisfeita e os setores organizados da nossa esquerda, que não são vistos por ela, né, como a tradução dessa luta. Segundo problema que nós temos, né, é usar, no bom sentido, essa energia, esse potencial dessa insatisfação com o sistema político em torno de uma bandeira que consiga traduzir as mudanças necessárias, e é a bandeira da Constituinte Exclusiva. Portanto, a bandeira da Constituinte Exclusiva tem hoje, nas pesquisas, de 70% a 80% de apoio, ainda que ela não tenha sido traduzida e construída como massa, como luta de massa, como campanha política. Vejam as condições favoráveis. Quando nós começamos a campanha contra a ALCA, as pesquisas mostravam que 99 e tanto por cento da população não sabia que era ALCA. A maioria pensava que era o nome de um remédio. Era muito difícil traduzir um acordo de livre comércio, e nós conseguimos construir uma campanha poderosa contra a ALCA, que muitos de vocês participaram. Pois bem, concluo aqui dizendo o seguinte: na medida em que o Congresso Nacional fechou as portas, os movimentos sociais, os partidos de esquerda, as pastorais sociais, as entidades sindicais, a esquerda organizada, as forças populares organizadas, eu diria até para além da esquerda, as forças democráticas organizadas, decidiram fazer um plebiscito popular. O plebiscito popular não tem valor legal, não tem valor legal, mas o plebiscito popular é uma grande ferramenta, é um pretexto pedagógico para que de 1 a 7 de setembro façamos milhares de urnas, de caixinhas de sapato nesse país, pautando este tema, construindo força social em torno desse tema, construindo a bandeira da Constituinte Exclusiva e Soberana do sistema político. Esta bandeira, sabemos que é difícil, mas na medida em que ela for construída, novas mobilizações grandes virão. Esta juventude que entrou nas ruas pela primeira vez em junho, voltará.
Voltará porque as motivações reais, as insatisfações que as levaram para as ruas não foram resolvidas, e voltará porque tem autoestima da vitória das conquistas que foram produzidas em junho. Não sabemos quando ela voltará, ninguém tem capacidade de convocá-la. O importante é que ela consiga nesse momento, uma juventude que a gente pode não ter acesso nesse momento, mas sabe onde ela mora, onde ela trabalha, onde ela estuda, ela possa se apropriar de uma bandeira política que traduz essa insatisfação difusa que ela tem com o sistema político. E traduz essa insatisfação em torno de uma bandeira que representa a possibilidade de somatória com as forças organizadas da sociedade e a possibilidade de avançarmos nas mudanças estruturais nesse país. Por isso termino falando, pedindo a vocês e tentando conquistar corações e mentes de vocês para aderirem à construção conjunta dessa proposta que nós queremos ir construindo e fazer dela maior do que foi a da ALCA. Na ALCA nós conseguimos 10 milhões, pode ser que a gente consiga até mais do que 10 milhões, o que é uma força social significativa e é um impacto pedagógico muito grande. Muito obrigado. Muito bem, tivemos outra proposta extremamente motivante, né? Esta de procurar a mobilização em torno de um pronunciamento maciço da população, né? O congressista, a atenção dele se volta, seja para se ele representa minimamente alguma corporação, ele escuta a vontade o interesse dessa corporação. Se não representa diretamente, ele presta atenção na mídia que faz a imagem dele ou que pode desfazer a imagem dele. Se não a mídia, se a mídia não diz nada, ele quer escutar quem financia a campanha dele, quem contribui para a reeleição dele. Agora, a manifestação de rua, quando ela é maciça, ela também move o congressista. Sabe, o congressista é sensível, o Congresso é sensível à manifestação quando ela é maciça, quando ela é efetiva. Então, realmente, a tentativa de motivar a população para uma grande campanha no sentido de se instalar um plebiscito, uma constituinte exclusiva, acho que é uma proposta interessante que pode ter algum resultado importante, né? Mas nós terminamos aqui a nossa exposição, vamos passar agora à fase dos debates.